boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal A Palavra que Vem de Deus. Hoje é dia 4, dia de lermos Provérbios 4, e hoje o Senhor me deu um único versículo, que é o versículo 2, e Ele pediu para eu trazer junto com esse versículo, através desse versículo, falar um pouquinho para vocês sobre as bênçãos da obediência que está em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao versículo 11. Mas eu vou ler para os irmãos do versículo 1 ao versículo 5. Então ele pede para que antes de você começar a escutar essa explanação que ele me pede para trazer para você, para que você escreva o que Deus deseja que você saiba, o que Deus deseja que você sinta e verdadeiramente o que Deus deseja que você faça. Eu peço desculpa aos irmãos, eu sei que eu estava dando uma olhada agora no canal e eu vi que os vídeos estão com um volume muito baixo e eu me comprometo até segunda-feira a resolver isso para que o áudio fique um pouco melhor. Para quem me conhece há mais tempo sabe que o meu telefone ele foi furtado há uns meses atrás. Eu ainda não adquiri um novo, então eu estou com um aparelho emprestado e o áudio dele dá uma oscilada, mas eu vou providenciar, vou resolver isso até segunda-feira para que os áudios eles fiquem com um volume melhor. Então vamos seguir a palavra. Em Provérbios 4, versículo 2 está escrito assim: pois a orientação que lhes dou é boa, não se afastem de minhas instruções. Quando o Senhor ele trouxe isso, eu falei, mas Senhor, eu vou falar somente sobre isso, né? A palavra por si só, ela já fala por si só, né? Porque as orientações do Senhor, quando você obedece, entra em obediência e começa a escutar tudo aquilo que o Senhor fala e segue aquilo que o Senhor fala, com certeza o seu celeiro vai estar cheio, ele vai te livrar de muito laço de passarinheiro, ele vai te livrar de parcerias erradas, ele vai afastar pessoas que só querem te tomar, eles vai te afastar dos tomadores, ele vai te afastar dos compensadores e ele vai deixar ao seu lado única e exclusivamente as pessoas que realmente venham verdadeiramente agregar a sua vida. Por isso que eu sempre digo que jejum e propósito com Deus é a melhor coisa que possa existir. Se eu puder dar uma dica para vocês, todos os dias eu vou dizer isso, né? Propósito com jejum e oração, não tem nada melhor, assim, Deus revela tudo que está oculto, ele tira, algo assim, é indescritível o que Deus faz quando você tem um propósito que você leva com seriedade através de jejum e oração. E o que isso tem a ver com a palavra? Tudo a ver com a palavra, porque isso está dentro de uma orientação que o Senhor sempre me dá. Isso está dentro de uma orientação que o Senhor nos dá. Ou seja, se Ele fala para mim, Ele também vai falar para você. Se o Senhor ele te dá uma orientação, filho, não segue por esse caminho, e você insiste em seguir, é fato de que você, nesse caminho que você seguir, sem a orientação do Senhor, sem o consentimento dele, mas pelo seu próprio consentimento, ou seja, agindo, tomando as decisões pela força do seu braço, seguindo o seu coração, que como já foi orientado por Salomão, consta que trouxe, acho que ontem ou antes de ontem, eu não me recordo, sobre que o nosso coração é enganoso, o nosso coração pode nos autossabotar. E muitas vezes nós queremos algo porque nós queremos seguir um determinado caminho, porque nós queremos resultados rápidos, nós vivemos numa era tecnológica, nós entramos no Google Maps, por exemplo, e nós vamos para o outro lado do mundo, nós temos notícias do mundo inteiro e tudo isso com um toque
coloque na nossa tela do nosso celular, que o nosso celular hoje é um computador, ou o nosso computador de mesa, ou seja, tudo é muito rápido. No entanto, com Deus, as coisas não funcionam assim. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Isso está em Eclesiastes 3. Há um tempo para todas as coisas abaixo do reino de Deus, abaixo do reino dos céus. Ou seja, tudo há um tempo. Quando nós pegamos uma plantação, uma lavoura, eu gosto muito de trazer a natureza, mesmo porque eu cresci no meio do mato, eu cresci no sítio, eu cresci na roça, então eu trago sempre isso, porque isso fez parte da minha realidade, Deus trabalha muito comigo a partir disso. Então, se você vai para uma lavoura e você planta lá sementes, essa semente não é de hoje para amanhã que ela vai crescer, ela tem um tempo. E para aquela semente crescer, para que aquela semente se torne uma árvore, aquela semente vai ter que morrer. Então a semente morre para que a árvore nasça. Só que antes da árvore ficar frondosa, linda, maravilhosa, com aquele tronco largo, dando frutos maravilhosos, uma florada maravilhosa, existe um tempo para isso acontecer. Se a gente for olhar para uma profissão, você não se torna um perito da noite para o dia. Existe um tempo de perícia, seja lá, se você faz atendimentos, você vai ter horas de atendimento, você vai ter livros para ler, você vai ter uma caminhada até você ter perícia. Então, caminhar com o Senhor, você também passa por esse processo, que é o processo de você descansar em Deus, é o processo de você seguir aquilo que Ele fala. Porque muitas vezes ele dá uma orientação assim, olha, não faça negócio com determinada pessoa, como já aconteceu comigo. A pessoa ficou brava comigo, rompeu a amizade comigo, porque eu disse para ela, olha só, a orientação que eu estou recebendo do Senhor é que eu não tenho que seguir nesse negócio. E ela, como também uma serva de Deus, pelo menos era esse o conceito que eu tinha dela, ela congregava, né, falávamos da palavra, e eu disse para ela, olha, o Senhor falou para mim que não é esse caminho e eu não posso seguir. E ela ficou muito brava comigo. Então ela rompeu comigo, mas entenda, o Senhor naquele momento, Ele disse para mim que não era o que eu devia fazer. O Senhor, Ele tinha um outro propósito para mim. Quando foi em janeiro, eu fiz uma viagem de 5 meses para Minas. Se eu tivesse entrado naquele negócio, se eu tivesse embarcado naquela parceria, eu não teria vivido o que eu vivi com o Senhor de fevereiro a julho. Eu embarquei, eu viajei no dia 30 de janeiro e voltei no dia 2 de julho. Então, vejam, foi um processo, uma vivência que eu tive com Deus, um amadurecimento, Ele quis me ensinar coisas, eu passei por um processo sensacional com o Senhor. Mas se eu tivesse ido contra aquela instrução que eu recebi, eu não teria vivido isso. Então, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, e acontece que nós queremos as coisas muito rápidas, no nosso tempo, no nosso momento, e às vezes o Senhor, Ele quer nos dar um livramento, ou Ele quer nos encaminhar para uma outra rota, Ele quer nos conectar com outras pessoas, Ele tem um propósito para mim, para a minha vida e para a sua. Então, nós precisamos ter esse entendimento de seguir a orientação que o Senhor nos entrega. E por que Ele pediu para eu trazer para vocês Deuteronômios 28, falando sobre as bênçãos da obediência? Para que você comece a se conscientizar do quanto você ganha quando você vive verdadeiramente a obediência. Você vai ter que fazer renúncias? Com certeza, eu precisei fazer N renúncias e faço renúncias até hoje. Como eu comentei com os irmãos, essa semana foi uma semana extremamente desafiadora para mim. Eu estava dentro de uma campanha, finalizando um propósito, um segundo ciclo de um propósito que eu tenho com Ele. Então, veja,
foram levantes em cima de levantes, porque eu estava trabalhando 3 áreas da minha vida, no qual o Senhor pediu para que eu mergulhasse em águas profundas, ou seja, tira as mãos e deixa que essas 3 áreas eu vou trabalhar em você, eu vou te curar. Então veja, não é fácil, porém é gratificante, porque as bênçãos que eu tenho recebido do Senhor, os milagres que eu tenho recebido, os livramentos que eu tenho recebido, se eu não tivesse caminhando com o Senhor, com certeza eu não estaria vivendo. Então o Senhor, ele me usa muito para eu trazer muito da minha vida, e ele até me pede, isso é uma coisa que eu já questionei com o Senhor, porque ele me expõe muito, ele expõe demais a minha vida, e foi algo que meses antes disso começar a acontecer, ele me fazia declarar isso todos os dias, que eu aceitava ser exposta, julgada, criticada, e que ele me justificaria. Então foi algo que o Senhor me pediu, então eu entrei na obediência sabendo que isso aconteceria. Então vejam, quando ele fala sobre as bênçãos da obediência, ele diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ou seja, obedece e não questiona. Quantas vezes o Senhor fala para mim, o que é de Deus, o que é do céu, o que é espiritual, a palavra que ele sempre usa para mim é essa. O que é espiritual você não precisa entender, você só precisa obedecer. Ou seja, nem tudo aquilo que o Senhor pede para eu fazer, eu sei o porquê eu estou fazendo. Às vezes ele me pede para ir para lugares e eu não faço a menor ideia do porquê que eu estou indo naquele lugar, naquela hora, e às vezes eu simplesmente entro e saio. Às vezes ele pede para eu entrar, dá uma volta, 2, 3, vai ali, pega aquilo, faz, não sei o que, agora volta. E eu não entendo nada. Às vezes ele está querendo cruzar a vida, às vezes ele está querendo que... eu não sei. Mas o que ele diz para mim é, o que é espiritual, você tem que obedecer, você não precisa entender. E ele, dessa forma, ele trabalha com a minha e com a sua vida. E ele vai dizendo assim, se seguirem, né, e seguirem cuidadosamente todos os meus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos, elas virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Ou seja, ele está dizendo para você que além de tudo que você fizer, tudo que você colocar na mão, você vai ser abençoado. Ele está dizendo que as gerações que virão depois de você também serão abençoadas. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Ou seja, ele está dizendo para você que você vai ser próspero. Quando nós lemos João 10:10, ele fala que o Jesus ele veio para trazer vida e vida em abundância em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, o Senhor, ele é prosperidade, o Senhor é um Deus de multiplicação e não é um Deus de divisão. Mas pode ser que você esteja me questionando, como assim prosperidade? Quantas pessoas passando por tantas necessidades? Quantas pessoas estão escravizadas? Quantas são as pessoas que verdadeiramente se conectam com o Senhor, que vive a obediência? Porque tem aquela pessoa que ela se diz cristão, que ela desce as águas, não, agora desce as águas, eu tive encontro com Jesus. No entanto, saiu dali, saiu do culto, ela vai e faz as coisas pela força do seu braço, ela não consegue o esperar em Deus. E eu vou dizer para os irmãos, não é fácil esperar em Deus. Eu estou dizendo isso até pelo que eu estou vivendo. Não é fácil. Não é fácil, assim, eu, por mim, tem determinadas coisas que eu já teria ido e já tinha feito, já tinha resolvido. Mas o Senhor fala assim, não, você não vai pôr a mão, você não vai sujar. Eu não quero que você encoste em nada.
deixa que eu justifico você, deixa que eu faço por você. E assim tem sido. E ele vai me dando vitórias, ele vai me dando livramentos, ele vai me dando milagres, ele vai fazendo na minha vida, na vida da minha família. Livramentos e mais livramentos. Agora, se eu passar na frente do Senhor, eu não vou receber aquilo que ele tem para mim. Uma coisa eu aprendi, irmãos, e eu quero trazer isso para você, sobre promessa. Eu até escutei hoje uma pregação que a pessoa me disse assim, me disse não, né? Ela dizia na pregação: quando o Senhor me entrega uma promessa, eu me arrepio inteira, porque eu já sei que vem levante. E é a mais pura verdade. Porque quando o Senhor nos entrega uma promessa, os demônios, eles não querem que você receba a sua promessa. Eles não querem que Deus seja exaltado. Porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Deus. Quando nós estamos aqui falando sobre a palavra que vem de Deus, nós estamos falando de Deus. Ele só me usa para falar para você. Eu, como filha dele, sirvo a ele. Ele foi lá e me escolheu no meio da multidão. Tum! Eu te escolhi. E agora você vai seguir desta forma. E cabe a mim obedecer ou não. Só que eu não sou louca de não obedecer. Porque eu já tive uma vida sem Deus. E eu sei o que é viver sem Deus na minha vida. E sei o que é viver com Deus na minha vida. E hoje eu posso dizer para você, como que eu posso dizer, com muita segurança, o que é viver em Deus, a quantidade de livramentos que o Senhor nos traz. A cura. Porque andar com Deus é se curar. Então, muitas vezes, a obediência, ou não faz isso, espera em mim, e não sei o quê, e faz isso, e não faz isso, e espera, segura, respira, não é fácil. Só que esse processo todo está te trazendo o quê? Cura. Cura. Ele está te curando. Às vezes você tem aí uma machucadura emocional que você nem sabe que você tem, mas quando alguém aciona, fala alguma coisa, ou tem algum gesto, alguma atitude, algum comportamento, isso desengata um gatilho emocional e você já sai quebrando tudo, você já sai estourando tudo, você já perde a paciência. E Deus está lá trabalhando em você para que isso não ocorra mais. Ele está lá trabalhando, Ele está te curando, Ele está te libertando. Por isso que Ele fala que quando você anda com Ele, obedece Ele, você vai ser abençoado, seja na cidade, seja no campo. Os seus celeiros, eles vão ser fartos. Ele fala assim, ó, a sua cesta e a sua assadeira serão abençoados, ou seja, Ele está te dando prosperidade. Ele diz assim, ó, você será abençoado em tudo que você fizer, ou seja, a bênção vai correr atrás de você. Tudo que você colocar a mão, você vai ser abençoado. É isso que Ele quer te entregar, bênção. Ele quer te honrar, Ele quer que você seja curado. Ele quer que as gerações futuras, as gerações que venham depois de você, que venham prosperar ainda mais do que você. Quando eu olho, isso eu aprendi também com um pastor, eu não vou lembrar o nome dele agora, acho que é Marcos Saldanha, eu não tenho certeza. Eu lembro que ele dizia assim, o que eu demorei, o que os meus pais demoraram X anos para alcançar, para conquistar, eu demorei a metade disso. Os meus filhos vão demorar menos da metade disso. Por quê? Porque quando você caminha com Deus, você vai quebrando toda uma maldição hereditária. O que é uma maldição hereditária? São demônios que vão acompanhando a geração a nossa família. E quando você vai quebrando essas maldições hereditárias, é como se você eliminasse aquele demônio, é como se você fechasse aquela brecha, e aí você está impulsionando a geração que vem futura
a não passar por aquele levante que você estava levando, que é o que muitas pessoas dizem, que a epigenética, ela vem, a ciência, né, que a epigenética é uma ciência, um braço da ciência, que vem explicar sobre a repetição de padrão. O que é a repetição de padrão? São comportamentos que você repete do seu pai e da sua mãe, ou você repete ou você repele. Então a ciência explica isso. A ciência explica o que nós sabemos dentro da espiritualidade, o que nós sabemos dentro da palavra. Então, quando você vive um processo com Deus de obediência, você quebra com essas maldições hereditárias. Então, por isso que ele diz aqui, ó, os filhos do seu ventre serão abençoados. Porque se você é um filho, uma filha, um servo, uma serva de Deus, aquilo que você traz para a sua vida de obediência, automaticamente você vai passar isso para os seus filhos. Então, seus filhos já vão nascer, já vão crescer dentro de um ambiente que é Deus que reina ali. É por isso que o Senhor, ele fala assim, ó, pois a orientação que lhes dou, ela é boa. Não se afaste das minhas instruções. Não se afaste da obediência de Deus. A palavra, ela é viva. Você pode ler de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Quando você lê de novo, o seu entendimento vai ser outro. Porque o Espírito Santo vai te revelando o que consta na palavra. Ele capacita os escolhidos. É assim que ele faz. Se nós pegarmos Provérbios, eu vou pegar aqui numa outra versão que eu tenho, porque ela está anotada. Essa minha Bíblia aqui é uma Bíblia mais antiga. Quando ele fala em Provérbios 1, ele fala assim, no versículo 23, ele fala assim: se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Se pegarmos nessa versão aqui que eu estou usando para falar com vocês neste mês de novembro, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos: quanto mais Bíblia eu tenho, mais Bíblias eu quero ter, porque as versões diferentes trazem traduções diferentes, e essas traduções diferentes também trazem ainda mais esclarecimento. Aqui ele diz assim, ó, nessa versão da NVT, ele diz assim: venham e ouçam as minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Abrirei o meu coração para vocês, ou seja, ele vai revelar para você os mistérios. Por isso que ele fala, o Senhor, ele sempre diz para mim a importância da leitura de Provérbios, porque quando você pega esse livro aqui, que ele fala sobre Salomão, o homem mais rico que existiu, ele fala para você ler durante 2 anos. Eu já leio há 6 e eu ainda não aprendi tudo. Essa semana mesmo, enquanto eu estudava com os irmãos aqui, para entregar a palavra, eu aprendi mais um. Então, o tempo todo, o Senhor está nos revelando o que está oculto, o que está escondido. Ele vai, por isso que Salomão fala que nós precisamos buscar a sabedoria como um tesouro escondido. E eu digo para vocês, leiam a palavra como um tesouro escondido. Para que, sabe, abra o que Deus deseja que eu saiba hoje. O que Deus deseja que eu sinta. O que tem que tocar hoje no meu coração de diferente. O que o Senhor quer que eu faça a partir de hoje com essa palavra, com esse conhecimento. Cada um de nós vai ter uma interpretação. Cada um de nós vai pegar uma porção. E não necessariamente a porção que eu pegue seja a porção que você pegue. E pode ser que amanhã eu escute esse vídeo e eu pegue uma porção completamente diferente, porque a palavra é viva. E vai depender muito da circunstância, do momento que cada um de nós está vivendo. Então, nós precisamos ter a sabedoria de obedecer ao Senhor, entendendo que a obediência é um princípio, é o princípio
do princípio. O princípio do conhecimento é a obediência. Então, se tivermos a sabedoria, né, de obedecer, nós seremos abençoados em todos os sentidos, em todas as áreas. Você vai ser abençoado no seu relacionamento com Deus, você vai ser abençoado dentro da sua família, você vai ser abençoado dentro da sua parentela, você vai ser abençoado com filhos prósperos, filhos que te respeitam, que te honram. Você vai honrar e você vai ser honrado. Você vai ser abençoado com amigos verdadeiros, amigos que torçam com você, amigos que pensam como você, amigos que caminham com você. Você vai ser abençoado com a sua saúde, porque Deus nos dá vida, e vida em abundância. Ele te rejuvenesce, Ele te fortalece. Nesse processo que eu estou de provação, que eu estou com o Senhor há um pouco mais de um ano, teve momentos que eu estava me arrastando. Eu falava, Senhor, ou o Senhor me fortalece, ou o Senhor me sustenta, ou então eu vou padecer. E é incrível que é pedir e Ele prontamente, Ele responde, Ele dá um ânimo e vem uma força que eu não sei explicar. E eu levanto e vou e sigo adiante, porque caminhar com Deus é isso, Ele te sustenta, por isso que Ele te tira da lama, né? Quando você pega Salmo 40, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu tenho ele anotado, porque é um salmo que eu tenho lido praticamente todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Hoje de manhã só que eu não li. Ele fala assim, ó, olha que interessante, pega para você. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Quando você caminha com Deus, seguindo obediência, você fica firme na rocha. Quando você pensa que você vai esmurecer, você ajoelha e clama ao Senhor, Ele te responde prontamente. Ele te fortalece, Ele te dá ânimo, Ele te sustenta e você segue. Então, o que o Senhor deseja, né, hoje, que eu passasse para vocês, é sobre o quanto você ganha quando você caminha com Deus, o quanto você ganha quando você vive obediência, o quanto você vive algo sobrenatural, porque quando você caminha nessa obediência, você começa a receber coisas do reino que você nunca imaginou que um dia você ganharia. Você começa a ser presenteado de uma forma que você nunca imaginou que você seria presenteado. Nem tudo ainda eu posso contar. Nem tudo ainda das bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida, das vitórias que eu estou tendo, eu ainda não posso, como se diz, dar o depoimento, eu ainda não posso falar. No momento certo, quando o Senhor falar assim, agora você pode falar, aí eu vou falar. Mas por hora eu não posso. Então veja, o que Deus deseja hoje que eu passasse para você é, quando você vive o princípio de obedecer ao Senhor, de temer ao Senhor, né? Você estando colado na orientação dele, seguindo a orientação dele, que é boa, né? Estando próximo das instruções que o Senhor te dá. Porque quando você tem intimidade com o Senhor, que você vive uma vida santa, você vai escutar. Deus, Ele tem um jeito muito particular de conversar com cada um de nós. E você vai saber distinguir se é o Senhor. Quando você vive uma vida regrada, santa com Ele, você sabe que é Ele falando contigo. Você não tem dúvida que é Ele falando com você. E quando os demônios tentam te confundir, você sabe que são os demônios, que não é a voz de Deus. Você consegue, é nítido, você sabe. Eu não sei explicar para você, mas eu sei como é que se distinguir quando é Deus falando comigo, quando é um ataque que estão querendo me confundir.
porque Deus não é Deus de confusão. Deus é sim, sim, não, não. Ele nunca vai te confundir, ele não me confunde e não vai confundir você também. Então, o que Deus desejava hoje, que eu passasse para vocês, fui até um pouco além, mas tudo dentro do direcionamento de Deus, porque aqui tudo é feito na direção dele, é tudo do jeito que ele deseja que eu passe para você. Que você tome posse, e se você ainda não vive essa obediência, que você reflita sobre ela, sobre o quanto é valoroso. Porque hoje pode ser as pessoas que me conhecem falam assim, Célia, mas desde que você entrou nessa obediência, sua vida está toda lascada, né? Eu não estou vendo mais aquele seu batom vermelho, aquele bom dia, você parou de fazer as lives. É um tempo, eu creio de verdade que eu vou voltar a fazer as lives ao vivo. E o meu batom vermelho em breve estará de volta, se Deus quiser amanhã ele já está de volta. Foi uma semana um pouco conturbada, mas está tudo certo, está tudo dentro daquilo que Deus desejava que estivesse. E tudo prospera para o bem. Então, que tenha feito sentido para você, que eu tenha conseguido passar para você a mensagem que o Senhor desejou, assim, no profundo que eu te entregasse. E amanhã tem mais. Então, que você fique na paz do Senhor, que você tome posse dessa palavra, que você receba, e não só receba, mas que você aplique ela na sua vida, o que fizer sentido para você. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor, eu vejo vocês amanhã. Um grande beijo. Fiquem com Deus.